Eu sempre acreditei que confiança era a base de qualquer relacionamento. E talvez seja por isso que, quando descobri a mentira dele, senti como se o chão tivesse sumido sob meus pés. Não foi uma traição, não foi nada imperdoável, mas foi uma mentira. Pequena, talvez para ele, mas grande demais para mim. Quando percebi que ele tinha escondido algo de mim, o mundo pareceu girar devagar. Meu peito apertou, e minha mente foi tomada por 1000 perguntas. Se ele mentiu sobre isso, sobre o que mais ele poderia ter mentido, naquela noite, olhei para ele de forma diferente. Ele falava, mas suas palavras pareciam vazias. Eu estava magoada. A dor de ser enganada, mesmo que fosse sobre algo bobo, me fez questionar tudo. Ele me pediu desculpas, tentou se explicar, disse que não queria me machucar. Mas o problema não era apenas o erro dele. Passei dias remoendo aquilo. Relembrei cada detalhe do nosso relacionamento, cada momento em que ele foi sincero, cada gesto de carinho. E aos poucos, percebi que eu estava com raiva, mas também estava com medo. Medo de perder algo bom por orgulho, medo de não conseguir perdoar e me arrepender depois. As memórias vinham e iam. As primeiras vezes que saímos juntos, os olhares trocados, as risadas espontâneas. As noites em que ficamos acordados conversando sobre a vida, sobre nossos sonhos. Lembrei de quando ele me segurou pela primeira vez quando tropecei em uma calçada, do jeito que ele me olhava quando eu falava sobre algo que me empolgava. Não era apenas uma relação qualquer. Era algo que construímos com cuidado, com tempo, com amor. Mesmo assim, minha mente insistia em voltar para a dor da mentira. Como ele poderia esconder algo de mim? Nós sempre fomos transparentes um com o outro. Ou pelo menos eu achava que sim. Eu queria entender o motivo. Queria saber se aquilo era um hábito ou um deslize. Queria saber se eu podia confiar nele de novo. Então, em um fim de tarde, decidi encarar aquilo de frente. Eu não podia continuar vivendo com esse peso no peito. Chamei-o para conversar, e pela primeira vez, ouvi sem interromper. Ele estava nervoso. Respirava fundo entre uma frase e outra. Ele explicou que não queria me magoar, que achou que seria melhor esconder aquilo do que ver minha reação. Mas no fim, ele mesmo sabia que fez errado, e se arrependia. Fiquei em silêncio por um tempo. Ele me olhava, esperando minha resposta. Foi ali que percebi algo importante. Ele não era perfeito. Assim como eu também não era. Todos cometemos erros. Alguns mais graves, outros nem tanto. Mas todos são humanos. O perdão não veio fácil. Foi um processo. Nos dias seguintes ainda sentia uma pontada de dúvida, um resquício de dor. Mas também comecei a notar as pequenas atitudes dele, o esforço para reconstruir a confiança, o cuidado extra em ser transparente comigo, as conversas longas onde, pela primeira vez, falávamos sobre medos e inseguranças que nunca antes tinham sido ditas em voz alta. Aos poucos, percebi que perdoar não significava esquecer. Significava escolher seguir em frente, apesar do passado. Significava entender que as pessoas erram, mas que também podem mudar. E eu escolhi tentar. Escolhi conversar. Escolhi entender o motivo daquela mentira. Escolhi acreditar que, se ele realmente se arrependia, então merecia uma chance de reconquistar minha confiança. Porque no fim das contas, todos erramos. E se eu esperava que ele fosse honesto comigo, eu também precisava ser honesta comigo mesma. Eu ainda o amava. E não queria que uma mentira pequena destruísse algo tão grande. A vida é feita de escolhas. E eu escolhi recomeçar.